O programa fala de tudo, ele toca no assunto, que é o assunto mais discutido em grupos de WhatsApp, em redes sociais e no meio da torcida do Cruzeiro. Como eu disse, tem quem gostou, tem quem não gostou e tem quem está fazendo e andando e tá tudo bem. Se me perguntar, não precisa perguntar, que eu já falei, eu não gostei, achei a mudança muito ruim, mudou para muito pior e agora eu vou falar do técnico para saber o que vocês acham, se a mudança foi para muito melhor. A expectativa é boa, a gente vê o Pepa falando aí. Acredito muito no trabalho e se nós estivermos a olhar para baixo e a pensar coisas pequenas, nunca vamos fazer coisas grandes. E a história do clube, a dimensão do clube, não deixa. Não dá para estar a olhar para baixo. Temos que olhar para atingir competições internacionais, olhar para cima e não tem problema nenhum. Se tem mais dinheiro, menos dinheiro, o que joga não é dinheiro. É trabalho, é organização, é intensidade. E é nisso que eu acredito. Portanto, acredito muito nos jogadores e isso é o foco total, é o trabalho diário. Porque depois os orçamentos não ganham jogos. Aqui, eu queria te ouvir, meu irmão, presta atenção, fala para a câmera da verdade ali. E ontem eu fui perguntado sobre a projeção, o que eu pensava do Pepa em relação, por exemplo, ao trabalho do Pessolano. Eu falei, com certeza, eu tenho certeza absoluta que o Pepa não vai entregar algo pior que o do Pessolano, porque não tem jeito de ser pior na temporada, tá, gente? Tá. Pelo amor de Deus. Tá. Na temporada. Você está me mostrando a raposa da cor da raposa do Cruzeiro. Olha se ela tem o olho azul para nós aí, por favor. Então é o seguinte, eu nunca vi, lá em casa tem várias. Lá em casa tem várias. Inclusive eu alimento elas lá. Nenhuma do olho azul. Então é o seguinte, aí eu disse, pior que o do Pessolano na temporada. Aí, aquela história, né? Mas ele não era, ele não era não. O Pessolano do ano passado foi um Pessolano genial. O Pessolano que pediu demissão em dezembro, que quando soube do orçamento também, e as propostas chegando, e sondagem e tal, ele falou, eu quero meter o pé. Foi mantido até agora e o trabalho dele foi péssimo dos péssimos. Então eu não acho que o Pepa vai entregar algo pior. Mas eu gostaria de ouvir você que já é um amigo do Pepa, caseirinho do Pepa. Não conheço não, mas ele foi muito bem recomendado. Tá aqui, ó, a loja do mito.com.br. Em homenagem ao Thiago Fernandes, aniversariante do dia, tá chegando uma hoje lá na casa dele. Escrito o quê? Escrito inimigo do limite. No caso dele é inimigo do limite do peso, né? Isso. E vamos fazer o negócio da cesta nele. Do coiso. E eu acho assim, que o Pepa, ele chega maior do que o Pessolano chegou. Sim. Ok? Sim. Concorda? Concordo. E aí o que acontece? O Pessolano não veio para 23. A gente conversou sobre isso. Ele não estava aqui. Não estava de alma, não estava de coração, cabeça. E por que foi mantido até agora, então? Foi um erro. Mas ele não estava aqui. Então eu vou ficar, se você me permitir, romanticamente, porque eu aprendi isso nesses dias com meus amigos que torcem para o Cruzeiro e que têm uma relação de gratidão com o Papa Pessolano. Eu vou ficar com o Pessolano de 2022 na minha mente. Ampola meio cheia. Sim. Isso, vou ficar com esse. O de 23 não veio. Então eu tenho convicção que o trabalho será melhor realizado, até porque não é que assim que a direção foi lá e orientou ele para você tem que fazer isso, não. Mas ele foi brifado. Isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui os caras não estavam felizes, o grupo estava reagindo assim, os resultados foram esses, os resultados falam muita coisa também, né? A produção foi essa, então ele já vem que ele cortou uns caminhos. Então, 3 zagueiros nós não temos, 3 aqui, improviso, tá? Esses jogadores aqui são jogadores que a gente aposta demais, que são talentosos. Talvez ele tenha até estudado esses atletas no seu auge para tentar confortá-los, que é um trabalho importante que o Pessolano não fez na maioria do tempo. Então acho que sim, que ele é um cara que tem boas possibilidades de fazer um trabalho melhor do que o Pessolano nesse ano. Eu acho que tomara que quem for apresentar o Cruzeiro ao Pepa apresente o Cruzeiro principalmente diante do rebaixamento. Mas tem que viver a realidade. Eu estou dizendo só para ele entender o tamanho. É só para ele entender o que é, só para ele entender um pouco da história, só para ele entender das referências, só para ele entender dos títulos. E o Pepa precisa necessariamente entender que o Cruzeiro é disparado o maior clube que ele vai treinar, ou que vai, já está,
né? Mas não começou a treinar. Aliás, deve ter começado. Então, ele precisa entender o tamanho do Cruzeiro. Tomara que quem for apresentar, calma aí, ó, você tá quase ejaculando. A pessoa começa a falar e já fica aqui, ó. Igual a cobrinha. Tá sibilando. Cara, eu tô falando assim. É o sibilar. Aí ele. Vai dar um bote. Aí eu. É que eu fico esperando uma Aí daqui a pouco eu falei, Eu fico esperando. que isso? Eu não me entendo. Esse homem só. Ô, gente, vamos levar esse homem lá na Alphaman. Não tem condição, não. Deixa eu explicar, eu posso explicar. É porque ontem, no bate-papo que ele teve com os jornalistas, ele foi super simpático. Demais. Ele citou Alex, ele citou Tostão, ele citou Diceu Lopes, ele citou Ronaldo. Então, antes da chegada dele aqui, ele deu uma estudada na história do Cruzeiro. Sobre isso ele veio bem brifado. E eu acredito que ele tenha vindo brifado também, e por análise dele, sobre o que o Cruzeiro tem. Porque a partir do momento que ele entendeu que o caminho dele seria para cá mesmo, para o Cruzeiro, ele estudou e acompanhou muitos jogos do Cruzeiro. Então, nesse sentido, ele já vem bem entendido do que está acontecendo com o Cruzeiro. E uma outra coisa importantíssima que a gente tem que falar é que o desafio dele é o maior momento da história dele. Porque nenhum time que ele tenha treinado em Portugal ou em outro lugar foi um dos grandes do continente. E o Cruzeiro é um dos maiores do continente que ele está chegando. Pode continuar, Lê. Quero falar. É assim, só... Eu vou morrer. só... Peraí. Deixa eu só. Respira. Calma. Levanta o braço. Calma. Levanta. Alô, deixa eu dar um recado.